E se você caiu nesse vídeo sem querer, tem uma primeira parte. Se você entrar no meu canal, você vai ver, assim como meus outros vídeos, e eu espero que você goste. Agora, The Five Devils, ou Les Cinq Diables, que é um filme francês que tem a Adèle... Nossa, é muito difícil falar o nome dela. Exarchopoulos, eu acho que é assim que fala. Tipo um suspense. Não sei mais como explicar, mas é basicamente essa família e tem uma menininha e ela tem um fato muito aguçado, muito aguçado, tipo quase um superpoder. Uma coisa meio dark, eu senti uma vibe meio dark porque tem essa coisa da hereditariedade e de viagem no tempo. Mais ou menos viagem no tempo. Eu não sei como falar isso. Eu não sei como explicar esse filme. Ele é absurdo, mas é muito bom. Essa menina, ela acaba descobrindo coisas do passado da família dela e meio que tudo vai se encaixando e é maravilhoso, é muito bom. Manual, eu assisti faz um tempo, é um filme do Luca Guadagnino, gosto muito dele. E não era o que eu tava esperando, eu achei que ele fosse ser um filme bem mais elétrico, se é que isso faz sentido, eu achei que ele fosse ser muito mais pirado, assim, mas ele tem um ritmo bem desacelerado e ele tem um clima de suspense bem legal. E eu gosto muito da Taylor Russell, eu gosto muito do time de Chevrolet, e eles são incríveis nesse filme, mas vai contar a vida dessa menina, e ela tem esse problema aí de muitos anos com canibalismo. O pai dela meio que vai protegendo ela não consegue segurar, ela sabe que é errado, mas ela meio que... Eles vão lidando com isso, e toda vez que ela é descoberta, eles vão mudando de cidade, até uma hora que o pai dela falou, não tanco mais, vai embora e deixa ela sozinha. Então ela meio que sai por aí e acaba conhecendo o Timothy e outras pessoas também que são iguais a ela. Eles se reconhecem pelo cheiro. E, nossa, nesse filme cria uma mitologia muito legal ao redor de canibalismo. Eu acho, tipo, na ficção, na ficção, eu acho um assunto muito interessante. Eu gosto muito de Hannibal. Como eles criam isso, tipo, eles não querem fazer isso, mas eles sabem que eles precisam. Eu senti uma coisa meio vampiro, tipo, The Vampire Diaries, quando eles não queriam caçar, mas eles precisavam, tipo, roubar a bolsa de sangue do hospital pra se manter, porque senão eles iam ficar trelelê das ideias. Então, The Holdovers, ou Os Desajustados, eu acho que é o nome em português, é basicamente sobre essas três pessoas, acabam ficando meio que presas, assim, no internato, em Boston, eu acho, por motivos diferentes na época do Natal e Ano Novo, e você vê, assim, essas três personalidades muito distintas, com histórias muito diferentes, se conectando e meio que desenvolvendo um pouco de humanidade uma pela outra. E uma delas é esse menino, que ele estuda no internato, e daí a mãe dele tá de marido novo, indo pras férias, ele meio que deixado lá. O professor, que ele é um cuzão no começo, mas depois você meio que acaba se amaciando por ele. E ele tem o tipo de didática que eu, como ex-estudante de licenciatura, mais odeio, que é: vou fazer todos os meus alunos me odiarem, sendo muito difícil, não deixando ninguém passando na minha matéria, sabe? E meio que não tem vida, a vida dele é a vida acadêmica. E também a cozinheira da escola, que é a Divine Randolph. E ai, caras, ela é muito boa. Eu achei ela, assim, maravilhosa. Eu também achei ela maravilhosa nas entrevistas, assim, que ela tava dando pro filme. E eu quero ver muito mais coisa dela. Não é um spoiler isso, mas ela tá de luto, então ela tá passando por esse período de Natal e Ano Novo sem o filho dela pela primeira vez. E ai, é um filme bem assim, coração quentinho. Eu acho que é um bom filme também pra você assistir na época de Natal. Lembrar o verdadeiro significado do Natal. E Legalize Já, que é a cinebiografia do Planet Hemp, que tem o Ícaro Silva, inclusive. E, caras, é muito bom. Conta a história, é mais focado, assim, no quesito pessoal, é mais focado, acho que na vida do Marcelo D2 e do relacionamento que ele tinha na época. Mas é muito bom. Vai falar também sobre HIV no Brasil nessa época, né, nos 90, vai falar do rap, vai falar do rock, tudo que Planet Hemp representa, daquilo que vocês já sabem. E eu achei um filme muito bom, assim, velho. Phantom Thread, ou... Trilha Fantasma? Alguma coisa assim, em português. É um filme que eu lembro de ter sido indicado ao Oscar e ele tá na minha lista faz muito tempo, mas nunca parei pra assistir. Eu vi as pessoas no Ano Novo postando muita foto dele, aqueles quotes, sabe? Que é o print da cena com a letrinha embaixo. Daí eu fiquei interessada. E realmente é um filme muito legal. Eu indicaria
muitas sessões de terapia pros personagens, mas se eles fizessem terapia, eu acho que o filme não ia existir. Sobre esse cara, que ele é um designer de moda, ele acaba se apaixonando por uma mulher que é completamente o contrário dele e de normalmente as mulheres com quem ele se relaciona. Se passa na época do Natal, Ano Novo. Na verdade, eu acho que se passa em um ano. Você vê a relação deles crescendo, evoluindo, regredindo e eles se reerguendo e fazendo as coisas funcionarem e acontecer. Eu Sei Que Vou Te Amar, do Arnaldo Jabor, um filme de 1986, que viralizou no TikTok aquele áudio do "faz uma coisa bonita pra mim". E tem a Fernanda Torres, o amor da minha vida, eu sou muito fã dela. E basicamente o filme ele funciona como se fosse uma peça de teatro. Você vai ver esse casal que terminou, e daí eles se reencontram e começam a falar do relacionamento deles e tudo que eles passaram, tudo que eles odeiam e amam um no outro. E, cara, no começo do filme, eu já fiquei tão puta com o personagem masculino, porque ele é muito esquerdomacho, velho, como é que pode? Mas, tirando isso, é um filme muito bom, e eu recomendaria também. Rye Lane, eu acho que ele é de 2021, se não, vou colocar a data certa aqui. E ele é uma comédia romântica, mas é uma comédia romântica tão boa, porque é de fato engraçada, você realmente torce pros personagens ficarem juntos, são personagens muito interessantes, eles são muito legais, por mais que eles tenham defeitos, você gosta muito dos dois. E a história é simples, eles acabaram de sair de términos muito ruins e eles acabam se encontrando assim do nada, e acontece. O filme também ele tem uma identidade visual e uma montagem, uma edição muito bonita. Ele é um filme super colorido. Fazia tempo que eu não vi um filme tão colorido assim, sabe? Todo filme que você vai ver tá com a saturação baixa, mas esse não, ele tinha uma identidade bem legal e bem interessante. Também vi um documentário sobre Eldorado, que era uma boate na Alemanha, que foi muito perseguida pelos nazistas. Bom, tipo, ele vai falar bastante sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a opressão mais focada nos LGBTs, que os LGBTs sofreram na Alemanha e na Europa como um todo. Eu achei esse filme muito legal, apesar de pesado, né? Assim, vai falar sobre a Segunda Guerra, então é claro que vai ter partes que vão ser bem pesadas, assim, não é fácil de assistir. Mas eu gosto muito de história. Então, eu achei muito interessante descobrir essas figuras históricas e LGBTs, né, mulheres trans, e tem especialmente um casal que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu coloco aqui, eu fiz até um post no Tumblr sobre elas, inclusive me sigam no Tumblr. Elas têm uma história, assim, de amor muito triste. Elas não chegam, assim, a ser brutalmente assassinadas, nem nada assim, mas elas têm que se esconder, né? E eu acho que elas até foram muito corajosas por muito tempo, porque elas viviam na sociedade ali dos anos 20, dos anos 30, sendo mulheres trans e sem vergonha de esconder, sem vergonha de falar disso, sem medo, e isso é muito, assim, de se venerar, né? Pessoas LGBT só estão aqui hoje por causa de pessoas como ela. Agora eu vou falar de 3 filmes que têm algumas coisas em comum. Triangle of Sadness, eu acho que fica Triângulo da Tristeza mesmo, Saltburn e Fall. Esses 3 filmes, as pessoas, eu vi críticas muito parecidas, de que eles queriam criticar a sociedade, sabe, crítica social foda, e não conseguiram. E eu discordo mais ou menos, mas eu entendo as críticas. Vou falar de Triangle of Sadness primeiro, que ele é dirigido por um cara sueco chamado Ruben Östlund, eu acho, que é um cara chato, assim, que ele falou mal de Barbie, mas ele fez uma crítica super vazia a Barbie, sabe? Tipo, um filme de boneca, muito bobo, tipo, sabe? Esse filme vai centrar em alguns personagens, inclusive a menina eu achei que era Amy Ratajkowski lá, sabe? Aquela modelo, mas não é, elas só são completamente iguais. Pessoas muito ricas num cruzeiro muito rico, assim, demonstrando suas extravagâncias e opulências com dinheiro, até que elas são colocadas numa situação de sobrevivência, onde elas têm que aprender que dinheiro não vale porra nenhuma, só vale por causa do capitalismo. E assim, eu não achei o filme pretencioso, eu achei que a proposta dele era essa, e ele cumpriu essa proposta. Não acho que o diretor queria, sabe, passar uma crítica moral de ai, olha como eu sou inteligente. Se ele quis também, eu acho que não conseguiu, pelo menos pra mim não conseguiu. Agora, Saltburn, se você esteve online nos últimos meses, é bem possível você ter conseguido fugir de Saltburn. Também postei uma foto da Rosamund Pike nesse filme, teve tipo 1000 likes no Tumblr. E eu não sou famosa no Tumblr, não sou famosa em lugar nenhum. Basicamente, é um filme sobre o Oliver, que ele é esse cara assim de classe média, e daí ele passa pra Essex, que é uma faculdade super bem cultuada lá fora e tal.
Daí, por causa de ter que lidar com o filhinho de papai, gente rica, ele acaba se sentindo um inferior, excluído, ele é muito menosprezado, até ele fazer amizade com o Félix, que acaba adotando ele, e eles acabam tendo essa relação meio parasital. E as pessoas criticaram muito, falando que é um filme de rico falando de rico, onde o rico acaba vencendo de qualquer forma. Mas eu acho que realmente não era pra ser tão profundo. Eu acho que era um filme sobre um carinha muito doido, fazendo coisinhas muito doidas, e eu me diverti horrores, tipo... O filme é esteticamente lindo, fotografia impecável, e eu realmente acho que a história não era pra ser tão profunda. Ou se era, infelizmente falhou, realmente. Eu entendo as críticas e concordo com elas, mas eu acho que era só, assim, uma coisa meio garota exemplar de homens e gays e LGBTs. Pra Full, além de ter a Saoirse Ronan e o Paul Mescal, olha, eles são esse casal que vive na Terra, uma terra pós-apocalíptica, onde não chove, onde só faz calor, igual na bosta desse país. E eles têm uma fazenda, e eles são um dos últimos lugares, assim, que sabe, tipo, tem na Terra, assim, vivendo da Terra. E chega um cara pra eles falando que o Paul Mescal, ele foi escolhido pra um programa espacial pra levar os seres humanos pra fora da Terra. E daí esse filme vai falar muito sobre inteligência artificial e os lados desumanos da tecnologia. O plot twist, eu achei que eu tinha adivinhado, mas eu não tinha. Talvez eu seja meio tonta, talvez você adivinhe bem antes e seja muito óbvio, mas eu fiquei, meu Deus, isso tá acontecendo, eu estou vendo isso. E quando você percebe, é tão triste, é tão visceral, e você fica, caralho. Então eu acho que no fim, acabou nem falando muito de tecnologia ou inteligência artificial, mas acaba falando muito sobre relações humanas e... Ai, cara, ai, é tão complicado. E os dois estão tão bem nesse filme. Eles estão maravilhosos, eu amo eles. Se eles fizerem uma propaganda de margarina, eu vou estar assistindo. Ainda temos Paul Mescal de novo. Eu fiz uma dobradinha com ele, que é All of Us Are Strangers. Acho que veio pra cá com Todos Somos Estranhos. Eu não sei. Mas ele chegou no cinema recentemente aqui, mas eu vi de maneira ilegal. E tem o Andrew Scott, padre da Fleabag de novo, e o Paul Mescal como um casal. O personagem do Padre Gostoso, não lembro o nome dele, ele mora nesse prédio que é meio abandonado, a maioria das pessoas não ocupa os apartamentos, e ele é um escritor, e ele é meio sozinho, assim, ele é bem solitário, até que ele conhece o vizinho dele, que é o Paul Mescal. Eles começam a se relacionar, e tem um dia que, meio que pra buscar inspiração, ele volta pra casa dele, e ele é órfão, no sentido de ele perder os pais quando ele era muito novo. E daí ele começa a ter uma experiência que você não sabe se ele tá maluco ou se é sobrenatural de fato. Mas eu acho que não importa, você não precisa entender isso. É um filme muito bonito, muito melancólico. Fala muito de luto, de perda e de perdão, amor. É muito bonito. Eu não recomendaria, eu acho, pra uma pessoa que acabou de passar pelo processo do luto, mas talvez seja reconfortante se você perdoa uma pessoa e, tipo, já faz um tempo e tal. Eu, pessoalmente, nunca passei por isso, mas, nossa, é lindo, lindo, lindo. O próximo é Mulholland Drive. Eu acho que agora eu vou acertar aqui no David Lynch. E, cara, que filme confuso. E tem um puta do jumpscare nele, do nada. Nossa, eu levei um susto que eu não levava há muito tempo, nem com um filme de terror. Mas esse filme eu achei tão doido que eu tive que procurar o significado dele no Reddit, que eu não tava entendendo porra nenhuma. Mas, basicamente, é sobre uma menina lá, que é a Naomi Watts. Ela é uma atriz. Ela quer dar certo na vida de atriz dela, mas sonhos muito reais e é muito lúdico. Olha, você vai assistir, sabendo que você vai assistir tipo um suspensezão, assim. É muito legal, muito interessante, mas eu não faço a menor ideia de como explicar um filme desse. Porque até hoje eu não sei se eu entendi. Eileen, que tem a Thomasin McKenzie e a Anne Hathaway, também tem muito essa vibe de suspense. Eu não vi as pessoas falando muito dele depois que ele saiu. Eu vi que as sáficas estavam muito... porque... Enfim, a Anne Hathaway beijando mulher. É um filme muito legal, é sobre essa menina que ela teve que ficar na cidade natal dela, teve que sair da faculdade e ir lá ficar na cidade natal dela. Trabalha numa penitenciária. Não é uma penitenciária, eu acho que é um reformatório. Reformatório juvenil. E ela acaba ficando meio obcecada pela Anne Hathaway, que é a nova psiquiatra, que ela é uma mulher meio modernona, assim, nos anos 50. Elas acabam desenvolvendo essa relação meio interessante, aí até uma coisa
muito louco acontecer. Quanto ao Solas, vem nesse ranking agora, que eu acho que é o segundo da saga do 007 do Daniel Craig. E mais uma vez, filme de espionagem, ele quer acabar com uma coisa terrorista. É isso. Eu assisti Akira também, e é um filme que eu tava ansiosa pra assistir, e eu gostei bastante, mas eu não gostei tanto assim, tipo, eu achei que ia ser mais legal, sabe? Eu acho que eu tava com muita expectativa, porque as pessoas postam muita coisa dele. Eu tive uma sensação parecida quando eu assisti Perfect Blue, do Satoshi Kon, mas Perfect Blue eu acho que eu gostei mais ainda, porque é uma história muito doida, né? Akira é mais uma coisa clones, gangue de motoqueiro, e adolescente fazendo merda. Tudo. Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão. São muito foda, principalmente pros anos 80, eu acho que pros anos 80. E você acha no YouTube, inclusive. Os direitos autorais, assim, completamente foda-se. Você acha no YouTube pra assistir. Aí eu assisti Niad, que é sobre a Diana Niad, que é a nadadora que bateu o recorde de nadar de Cuba até Miami, se eu não me engano, aos 64 anos. Ninguém tinha conseguido. Acho que só um cara, mas ele teve uma espécie de assistência que ela não podia ou não queria ter. Esse filme, de começo, eu achei que eu não ia gostar. Mas, o que me chamou a atenção foi, é um filme de esporte sobre uma mulher mais velha e ela é LGBT. Então eu achei que fosse ser mais interessante, e realmente foi. Ele tem toda aquela coisa bem motivacional de filme de esporte, de uau, não desista dos seus sonhos, essa coisa assim que me irrita um pouco, mas a história ainda assim é muito interessante. Você vai ficar com muita raiva dela, porque ela é meio cuzona assim, ela não... Ela tem um jeitão dela. E tem a Jodie Foster, e ela tá de uma senhora sapatona que eu fiquei, caraca, velho. Ela, sabe, ela tá um momento nesse filme, assim, ela tá muito boa. Aí eu assisti Um Lobisomem em Londres. Acho que é tipo isso. E é um filme que eu assisti em pedido do meu namorado, porque ele ficou muito chocado que eu nunca tinha visto. E é uma resenha que eu fiz assim, legal. Porque é um filme sobre um cara que ele é mungido por um lobisomem, e ele acaba virando um lobisomem e ele está em Londres. É bem simples. Mas a história é bem legal, e os efeitos práticos, e de novo, principalmente pros anos 80, cara, é sensacional. Essa é a parte mais legal do filme, e as transformações também. Não é um filme que vai dar medo, mas é um filme bem legal, assim, pra você assistir no Halloween, nesse clima, assim, de monstros. Aí eu finalmente assisti MIB, Homem de Preto. Também nunca tinha assistido e eu achei muito legal, achei muito divertido. É o tipo de filme de ação que eu gosto e era o que eu estava esperando. Uma coisa mais pastelão, assim, mas não é ruim. Ah, cara, é um filme bem divertido. O Will Smith, ele meio que se vê no meio aí desses caras que eles... controlam forças alienígenas e apagam a mente das pessoas pra não ter testemunhas. É isso que você precisa saber. Em seguida, eu coloquei How to Have Sex, que é quase um Spring Breakers britânico, mas mais pra metade do filme você entende que ele é muito mais profundo sobre que isso. Ele vai falar sobre consentimento e sexo na adolescência. Ele é muito bom. O sentimento de agonia que ele passa por eu ter passado por uma experiência bem parecida mexeu um pouco comigo, então talvez se você ter gatilho com esse tipo de assunto eu não recomendo assistir, mas ele não chega a ser explícito ou irresponsável, então ainda assim é um filme muito bom. Eu não sei exatamente porque que eu dei 3,5 pra ele, alguma coisa me incomodou, mas no geral é um ótimo filme. Aí eu assisti Joyride, que é o filme que tem a atriz de Everything Everywhere All at Once, e é uma comédia extremamente pastelão, escrachada, quase como se fosse um Cinema Berkase, mas com mulheres asiáticas, o que eu achei muito legal, porque coloca a mulher nesse papel de ser uma pessoa sexual, assim como o homem. A gente vai ter a personagem principal, que ela é adotada por pais brancos, e ela é chinesa. E daí ela faz amizade com a outra menina chinesa do bairro, porque elas moram num lugar muito pequeno e muito branco. Quando ela tem que ir pra China, por causa do trabalho dela depois de adulta, elas acabam embarcando nessa aventura aí de achar os pais biológicos dela. É isso. Tem uma cena do aeroporto, marcou a minha retina pra sempre, eu nunca mais vou esquecer. E se você assistir, você vai entender o que eu tô falando. Agora, Buffalo 66. Eu fui assistir esse filme porque tem a Christina Ricci de Sombra Azul e o TikTok adora colocar ela nesse filme junto com a Maxine, enfim, mulheres de Sombra Azul. Ai, esse filme me irritou um pouco. O personagem principal me irrita demais, demais. Ai, ele é um imprestável, assim, sabe? Tipo, cara, seus pais te odeiam por um motivo, às vezes, sabe? Ele acabou de sair da prisão
E ele vai visitar os pais dele, mas ele tem toda essa realidade virtual aí criada sobre ele mesmo, de que ele é uma pessoa muito importante no governo, que ele é bem sucedido, e daí ele meio que assim, sequestra a personagem da Christina Ricci pra ela ser a namorada falsa dele, fingir que ama ele e meio que apoiar ele nessas mentiradas todas. Eu até postei um TikTok sobre isso, mas eu fiquei, amor, por que você não foge? Chega uma hora que ela podia muito bem ter fugido. E ela não foge. Ela simplesmente fica. E eu não entendi isso. Nem se fosse, sei lá, a pessoa mais bonita do mundo. Eu, assim, não. Sabe? Não. Assisti Todos Menos Você, em One But You, com a Sydney Sweeney e o Glen Powell. Eu assisti no cinema com a minha mãe. E, cara, é uma comédia romântica. Assim, água com açúcar. Mas eu achei divertida. Eu achei legal. E... assim, se tiver de ressaca um dia, se você quiser colocar pra assistir, eu acho que vale a pena. É bem bacana. É sobre essas duas pessoas que elas se conheceram assim, do nada, pelo destino. Elas têm um date que é muito bom, mas por causa de um mal entendido, elas acabam se odiando pra sempre. Até que elas são obrigadas a... eles são obrigados a ter que socializar no casamento da irmã / melhor amiga. Que as duas são um casal. Eles têm que conviver. Daí o romance aparece. Passage, ou Passengers, ou Passageiros, é outro filme com a Adele Exarchopoulos, um filme francês, que eu achei que eu ia gostar muito mais, porque eu amo esses filmes que falam sobre relacionamentos humanos e tal, mas assim, eu achei meio chato. Não chato de entediante, mas chato do se eu pudesse eu tacava uma pedra na cabeça do protagonista, se eu pudesse, porque ele é muito sem noção, sabe? Em 2023, tu não sabe como é que um relacionamento aberto funciona, meu parça. Você não pode fazer o que você quiser, não é bagunça. As pessoas acham às vezes que poligamia é falta de caráter. Eu fico, cara, como é que pode? É sobre esse casal, que eles estão juntos há muito tempo, eles estão entediados um com o outro, até que uma nova pessoa aparece e daí eles meio que tentam, né, fazer isso acontecer. Mas as coisas vai virando uma bola de neve e meio que não dá certo. O próximo é Cassino Royale. É o que eu menos gostei até agora. Eu não assisti No Time to Die ainda, da saga do Daniel Craig. Mas é muito... apesar de ter um Mads Mikkelsen e eu amo ele, eu achei muito longo, muito arrastado. Muita coisa podia não ter acontecido. É aquele negócio. Espião, uma coisa terrorista, ele quer acabar, ele consegue. Espionagem, ação, tiro pra todo lado e é isso. Aí eu assisti também o Talentoso Mr. Ripley, que muita gente tava comparando com Saltburn, e eu entendi as comparações. Não gosto da Gwyneth Paltrow, ela roubou a Fernanda Montenegro e eu acho ela chata e sem noção. Mas eu gosto muito do Jude Law e, não sei, eu simpatizo com o Matt Damon também, então eu falei assim, por que não? E a Cate Blanchett tá no filme também, é uma querida, eu gosto dela. É sobre esse cara que ele tem ele é músico, eu acho, e ele tem um conhecido, e o pai desse conhecido quer muito que ele volte para os Estados Unidos pra assumir a empresa da família e tal. E ele é mandado pra Itália, se não me engano, pra meio que fazer ele voltar. Só que ele se empolga e fica demais. E coisas acontecem. Eu achei os personagens meio chatos, não se pode dizer com nenhum. Essa foi a diferença de Saltburn, eu acho, porque os personagens eram tão excêntricos que você não gostava deles, mas eles eram fascinantes mesmo assim. Não simpatizei com nenhum. Achei o filme meio arrastado, tipo, não precisava ser tão longo. Várias coisas poderiam, sabe, só anda logo, pra que você tá tomando tanto tempo da minha vida? Sei lá, né? Ele cometendo um homicídio culposo ali, mas tudo bem, porque ele é um bissexual e ele estava apaixonado. Eu fui assistir A Good Person, ou Uma Pessoa Boa, que é com a Florence Pugh e tem o Morgan Freeman também. Se eu não me engano, ele é de 2021 e tinha sido dirigido pelo que era o namorado da Florence Pugh, mas não é mais. É um filme sobre esse casal e eles são muito felizes, mas até que uma coisa acontece. Essa coisa que acontece deixa a Florence Pugh viciada num remédio lá, eu esqueci qual que é, mas ele tem substância de opioide e tal. Não é Xanax, é outra coisa. Mas aí você vê a luta dela contra o vício e pra reconstruir a vida dela depois de uma coisa que não tinha como ela controlar, de acontecer ou não. E eu acho que a mensagem e a ideia do filme era muito boa, mas a execução não foi. E algumas atuações também são bem ruins. Tipo, o do namorado às vezes era meio... E a da menina, tem uma menina mais nova, não vou fazer maiores explicações, mas ela é tão...
sabe? Ela tava brava e ela falava tipo, ah, eu estou brava com você. Uma coisa assim. Aí, eu achei esse filme bem médio, assim. É um tipo de drama que ele coloca todas as coisas ali pra te chocar e pra você se simpatizar com os personagens, mas ele não consegue desenvolver de uma forma que faça ficar emocionante de fato. Aí fica meio vazio. E aqui eu vou colocar o Triste, Meu Nome é Gal. Eu dei acho que 3,5 pra esse filme porque eu gosto muito da Gal Costa. Porque os atores estão muito bons, principalmente a Sophie Charlotte, eu fiquei apaixonada por ela depois desse filme. E as caracterizações também estão ótimas. Então o Caetano parece muito Caetano, a Maria Bethânia parece muito Maria Bethânia. Eu achei só o Gilberto Gil, assim, não ficou parecido, ficou bem qualquer coisa. Até a menina que faz Ladrão parece mais ela do que o cara parece o Gilberto Gil. Mas o filme, ele era pra contar, assim, do período em que ela chega no Rio de Janeiro pra fazer música até o auge do Fatal. O que é legal, assim, não precisa contar tudo sobre ela. Mas ele meio que não fala nada. Eu fiquei o filme inteiro tentando entender qual história esse filme tá tentando contar. Sabe, o que ele tá tentando me dizer, ou qual imagem da Gal ele tá tentando passar. E eu não sei se era por falta de dinheiro, o que eu acho que não era, porque toda hora tinha uma propaganda da Ering. Eu falei isso também no vídeo do TikTok que eu falei disso. Muito patrocinador, mas não tinha imagem externa do Rio de Janeiro. Toda vez que eles faziam uma imagem externa, era foto de arquivo ou foto de documentário. E daí parecia um clipe de música, não um filme inteiro. Então, eu não sei, talvez se você assistir você não ache nada demais, e eu posso estar sendo chata falando disso, mas sei lá, me incomodou. A história e toda a montagem do filme, assim como um todo, eu achei meio nada. O que eu coloquei aqui foi The Killer, que também tem o Sophie Charlotte. Se eu não me engano, esse sim é um filme do Fincher e tem o Michael Fassbender. E eu acho que era pra ser um filme tipo, não sei, psicopata americano. Não necessariamente esse, mas era pra ser um personagem frio e tipo o profissional que tem a Natalie Portman. Mas ele não consegue. Porque o personagem ele não é nada. Tipo, não que ele seja um nada, mas ele não tem substância alguma. A única coisa que você sabe é que ele gosta de The Smiths. E ele mata pessoas. E ele gosta muito da esposa dele. E é isso. E daí ele acaba se metendo numa furada. E ele tá consertando essa furada, sabe? Não é um filme horroroso. Ele é, assim, pena, sabe? Não tem nada demais. Eu coloquei Godzilla Minus One aqui. Filme em que fui obrigada a assistir com meu namorado. Porque ele queria muito ver no cinema, ele gosta muito de Godzilla. Aí eu fui assistir e eu não achei ruim. Eu achei a trilha sonora maravilhosa. É que esses filmes de monstro me davam meio que uma preguiça. Eu não gosto muito. Mas é só tipo, sei lá, eu acho meio bobão, assim. E é só questão de gosto. Mas o filme em si ele é muito bom. Porque ele tem toda uma historinha, assim, não é só um monstro, ele tem a historinha. E eu gosto da historinha pro monstro. Então, tem a família lá, tem as pessoas que estão tentando destruir ele, daí tem toda uma união da sociedade, não sei o quê. E... enfim, dá tudo certo, né? Esses filmes são tudo igual. E eu acho que eu só dei 3 estrelas porque realmente não é o mesmo tipo de filme, mas ele é um filme bom. Se você gosta, eu acho que é o tipo de filme que você vai adorar, porque ele é realmente muito bem feito. Aí, temos a reta final de filmes que eu vi e os que eu achei ruim, que são 2 só. Olha, de 46 filmes eu achei 2 ruins. Esses outros que eu falei que eu não gostei muito, eu achei eles mais ou menos, mas eles tinham pontos bons. Esse que eu vou falar agora, ele também tem. Eu acho que ele é polonês, se eu não me engano. Ele se chama Fanfic, que é um filme da Netflix. E eu fui assistindo porque na premissa dele fala que é uma pessoa se descobrindo uma pessoa trans, certo? Mas ele é muito bobinho. Aí eu acho que é porque o filme ele é adolescente e ele é voltado para um público muito mais jovem, porque eu acho que se eu assistisse ele quando eu fosse bem mais jovem, eu ia achar ele mais impactante, talvez mais interessante. Então eu acho que se eu tivesse um sobrinho ou um filho que tivesse assim, entre uns 12 e 13 anos, eu colocaria ele pra ver esse filme, tipo, não obrigaria, né? Mas se ele quisesse ver esse filme, eu assistiria junto e tal. Porque ele aborda as questões de gênero de um jeito bem legal, é bem construtivo. Mas não tem nada demais, assim, é meio bobão. O último é um filme que eu assisti no YouTube, pra finalizar, assim, com chave de ouro, assisti com meu namorado, e ele chama Chopping Mall. Chopping com CH, porque é chopping, de fatiar, em inglês. Porque a gente vai tá vendo um sistema de segurança robótico num shopping dos anos 80, matando todo mundo. É só isso. Se você gostou desse vídeo, acha que eu poderia fazer mais,
deixa o seu like, comenta alguma coisa, por favor não me xingue, ou não sei, pode me xingar, mas Deus tá vendo, hein? Até uma próxima.